estão sendo, né? Estão sendo. A guerra não acabou, mas ela caminha para o fim. Essa semana teve a derrota, eles conseguiram libertar 65% de Guta Oriental, né? E através de... Agora, o que eu digo, eu pessoalmente acho que não é uma coisa para comemorar. Assim, o que eu digo é assim, não tem muito o que celebrar quando você tem 450 mil mortos. E um país destruído. E um país destruído que vai levar mais de 20 anos para ser reconstruído. E crianças que foram uma geração inteira que foi dizimada, que foi morta. Então, eu vejo... os refugiados, assim, eu me coloco muito no lugar dessas mulheres. Elas perderam uma geração inteira, tanto de idosos quanto de crianças. E a quem interessa que uma geração inteira de sírios se perca? A quem interessam 400 mil mortos? A quem interessa 93% da economia do gás, do petróleo destruída? A quem interessa? Façamos essas perguntas, não precisamos responder, mas façamos essas perguntas. A quem interessa tudo isso? Então, a gente está vivendo um momento em que, acima de tudo, a gente tem uma guerra de narrativas. Além da guerra, a gente tem essa guerra de narrativas. E o que eu tento no meu trabalho é dar voz a essas mulheres e a essas, as crianças, as mulheres, as pessoas que eu encontrei também como voluntária, que foi minha última ida, né, que eu fiz um trabalho voluntário, a essas vozes que não estão sendo ouvidas e que sabem que numa guerra todos perdem, e numa guerra como a da Síria, a humanidade perdeu, a humanidade se tornou mais feia, a humanidade inteira perdeu. E mesmo os Estados Unidos, que queriam destruir essa parte do Oriente Médio, que é uma das mais laicas, tiveram uma imensa derrota. Então, acho que mesmo os mercadores de armas, os traficantes de seres humanos que também ganharam, porque aí você tem traficantes de seres humanos que são uma parte do ISIS que trafica seres humanos. Então, você, Igor ou Léo, olha, eu quero passar para Gaziantep, para a Turquia. Até agora ninguém está passando para Gaziantep. Eu estive em Gaziantep em 2015. Um dia eu sentei e chorei, eu não aguentei. Porque é muita perda. Lúcia. Esse comentário é muito interessante, que chega aqui do David Ernst, que ele me permite emendar com uma outra pergunta. Ele fala: parabéns, TV247, por trazer clareza. Meu peito está arrebentado pela injustiça e ainda a mídia ocidental nos fazer acreditar que essa injustiça é justificada. De onde veio o seu impulso inicial para ir à Síria? Porque você, claramente, o nome isso é o nome libanês, né? O que te levou a Sírio-libanês, Sírio-libanês, exatamente. O que te levou a buscar as suas origens e ir para uma zona de confronto também, não só como jornalista, mas como voluntária? Sim, no começo foi muito a questão palestina. Eu brinquei ontem com o Igor até falou uma coisa muito correta, que sírio e libanês são o mesmo povo. Eles foram durante milênios o mesmo povo. E quando o Império Otomano caiu, e aí a Inglaterra e a França chegaram, agora o Império Otomano caiu, vamos dividir as riquezas daquela região. A Inglaterra falou: França, escolhe os países que você vai dominar e eu escolho os meus. A França ficou com a Síria e o futuro, que seria depois o futuro Líbano, e mais algumas coisas na região. A Inglaterra ficou com Palestina, Iraque, Egito e mais alguns pedaços. Essas linhas vermelhas, essas fronteiras são o famoso dividir para conquistar. Isso é a partir da Primeira Guerra, né? Isso, da Primeira Guerra, da queda do Império Otomano. Essa linha vermelha entre a Síria e o Líbano não existia. Era chamado Grande Síria. A minha avó nasceu perto da região de Homs, na Síria. Minha avó, linda, mãe do meu pai. Ao mesmo tempo, por parte de mãe, eu sou descendente de franceses. Eu sou quase uma síntese da guerra entre o Oriente e o Ocidente. Então, só que eu sempre quis muito dar voz para os palestinos, para as palestinas. Desde criança eu comecei... A primeira vez que eu vi meu pai chorar na vida, e meu pai é árabe, né, é sírio-libanês, foi no massacre de Sabra e Shatila, quando Israel invadiu o Líbano, o Igor deve saber disso, e morreram 3 mil pessoas em setembro de 1982. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. 3 mil palestinos. 3 mil palestinos, que é o 11 de setembro dos palestinos, e a gente nunca fala sobre isso. Não tem comemorações em setembro. Morreram 3 mil pessoas. É interessante que eu sou cristã, e quanto mais, quando eu fui para o Líbano pela primeira vez e fui para o campo de refugiados de Shatila, eu era a primeira brasileira a entrar nesse campo de refugiados. Nunca ninguém tinha entrado. E isso, quem falou para mim foi uma entrevista que depois eu conversando com a Glória Maria, que é uma pessoa que eu gosto, ela falou: olha, eu tentei entrar nesse campo e não consegui. E você conseguiu por ter sobrenome árabe, por uma série de coisas. E na época ninguém, era muito ainda, estava muito, muito complicado. Hoje é mais fácil entrar nesses campos. E o dia que eu descobri que o maior massacre de Sabra e Shatila do Oriente Médio foi cometido por cristãos árabes
e Israel. Libaneses, né? Por cristãos libaneses. Naquele dia eu senti imensa vergonha daquele momento da história. E comecei a buscar minhas raízes e a querer fazer alguma coisa e voltei mais vezes como jornalista, até que chega um momento, Léo, que não dá muito para explicar, que não basta mais você escrever, dar vozes para aquelas pessoas e uma parte de você quer fazer algo por aquelas pessoas. Eu nem sei se isso jornalisticamente é bom ou ruim, porque eu comecei a querer fazer alguma coisa, mas daí não era mais a jornalista, era a mulher, a descendente de sírio-libaneses, a menina que viu o pai chorar no massacre de Sabra e Shatila, a menina que via minha avó contar histórias, né, da Síria, e aí entra, não é mais a mulher jornalista, é a menina sírio-libanesa, não sei dizer, mistura tudo. E aí o que eu fiz? No ano passado, quando a guerra começou a entrar em frentes muito piores e cada vez maior o número de mortos, eu comecei a fazer um projeto de ajuda humanitária, e quando chegou no ano passado, foi bem antes, eu fui no final do ano passado, mas eu comecei a planejar em abril. Quando chegou abril, já 4 de abril, meu aniversário, aí eu falei, olha, vai ser meu aniversário, eu não quero presente de ninguém. E todo mundo, como assim? Eu sempre fazia festa e tal, eu falei, eu não quero festa, não quero... Se vocês que iriam na minha festa, ou no Rio de Janeiro, onde eu moro, ou em Guaratinguetá, onde eu nasci, quiserem me dar um presente, eu quero que vocês me ajudem a comprar material escolar para as crianças. Que chegaram saudações de Guaratinguetá para você. Ai, obrigada, que legal. Mas continua. E aí eu falei, olha, quem quiser, eu estou fazendo um projeto e todo mundo que quiser, meus amigos, empresários ou amigos do meu pai e tal, podem ajudar com qualquer quantidade, R$50, R$40, que a gente vai chegar lá e comprar cadernos, lápis de cor e brinquedos para as crianças refugiadas. E eu não sabia, e um monte de gente, sabe quando você acha que todo mundo vai falar, isso tá tão longe da gente? Na verdade, não, a maioria das pessoas ainda vale a pena, a humanidade ainda vale a pena, existem pessoas maravilhosas ainda, que eu acho que são a maioria. E aí um monte de gente abraçou a ideia, e também a gente teve ajuda, assim, de empresários de São José dos Campos, e meu pai, um grupo de empresários que também deram cobertores, roupa de cama. E aí eu levei as coisas de roupa de cama, que eu pude, e todo o material escolar eu comprei lá. Léo, quando eu fui entregar, uma coisa simples, um estojo, um caderno, e de repente as pessoas falando, sabe, que eles não viam isso há 2 anos, e aí usando nessa escola que eu tava. Então, assim, na verdade, eles me deram um imenso presente, muito mais do que eu dei. Eles fizeram muito mais por mim do que eu fiz por eles. Mas foi o momento mais emocionante da minha vida, que eu não fui como jornalista, eu fui como voluntária, né? Foi até por isso que eu acho que eu e o Léo, a gente acabou se conhecendo no Facebook, foram mais esses textos. E então, eu acho que é importante você que está ouvindo a gente dizer, cada vez que você odeia um refugiado, cada vez que você age com intolerância, cada vez que você, como aconteceu no Rio de Janeiro, que um refugiado foi agredido, hoje ele é meu amigo, Mohamed Ali. Vendedor de esfirras, né? Vendedor de esfirras, hoje é super meu amigo, uma pessoa que eu gosto, então a gente está combinando lá em casa uma reunião com o Mohamed e com a esposa dele, a Thaís Almeida. Cada vez que você é intolerante ou agride um refugiado ou generaliza um muçulmano, sabe o que você faz? Você dá a vitória para os terroristas, porque é isso que os terroristas querem, dividir o mundo entre muçulmanos e não muçulmanos, como se 1 bilhão de pessoas fossem iguais, e os terroristas não representam absolutamente os muçulmanos. Então, assim, essa professora que estava no campo de refugiados, ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eles mataram 2 filhos dela, mataram o marido dela, os terroristas quase mataram o país dela, mataram dezenas de pessoas da família dela, mas eles não conseguiram matar a esperança dela, e se eles tivessem assassinado a esperança, eles teriam vencido, mas ela venceu, e eu me senti tão, assim, eu me identifiquei tanto, que acho que eu sinto isso em relação ao Brasil também, em relação ao Rio de Janeiro, em relação a várias coisas que, né, muitas pessoas tentaram acabar com a democracia no Brasil, mas não conseguem matar a minha esperança, não, mas ainda não conseguiram. Então, no momento que a gente não deixa morrer a nossa esperança, os terroristas ou em geral, as pessoas que são contra a liberdade do ser humano ou a humanidade inteira, elas vencem. Então, assim, o que eu peço é que a gente entenda, por exemplo,
nos nossos livros sagrados, no Antigo Testamento, muito mais do que no Novo, o Novo Testamento é maravilhoso, mas o Antigo Testamento é extremamente violento, tem passagens muito violentas. Então, se a gente for ver o Alcorão, mas eles dizem, no Alcorão tem uma coisa chamada Hadith, que não é coisa dita pelo profeta Maomé, mas por pessoas que tentaram falar em nome dele, que conviveram com ele. Então, por exemplo, eu comecei a estudar o Alcorão e falei, será que existe mesmo essa coisa de 70 virgens que eles vão matar para encontrar 70 virgens? E eu até brincava sobre isso, mas peraí, 70 virgens, mas daí, a partir do momento que um terrorista foi lá, ela não é mais virgem. E tal, como é que fica isso? Comecei porque daí vai acabando a virgindade. Tinha que ser uma quantidade. Tinha que ser uma quantidade imensa. Daí eu comecei a pesquisar, eu fiz pós-graduação em Roma, e uma das minhas disciplinas era religiões comparadas. Não existe uma frase no Alcorão dizendo isso. Jamais Maomé disse, matem pessoas que precisam receber 70 virgens. Existe um desses hadiths feitos por uma outra pessoa bem depois dele, que fala alguma coisa, mas não ele. Então isso é como se a gente dissesse que Jesus falou isso, na verdade não falou, claro. Entendeu? Olha, é impossível ler a quantidade de mensagens que estão chegando aqui para saudar a sua iniciativa, o seu trabalho, o seu depoimento que as pessoas não conhecem. Eu vou tentar resumir todos os depoimentos, todas as homenagens, né, no que foi dito aqui pela Maria Valadares. Lúcia, você é uma bênção. Deus te abençoe poderosamente. Então é muita gente, muita gente. Eu queria te perguntar se você tem acompanhado a história dos refugiados no Brasil. Qual é a quantidade, quantos vieram? E também vou te fazer uma pergunta sobre refugiados na Europa, uma coisa que me intriga muito. Por exemplo, a Alemanha recebeu muitos refugiados desta guerra. Por que a Europa, que tem esse histórico de combater a imigração, tem o discurso xenófobo, a própria Angela Merkel, né, Igor, eu acho que ela está sendo pressionada pela extrema-direita alemã em razão da questão dos refugiados. Por que a Europa não foi mais assertiva contra os Estados Unidos nesta guerra? Por que eles foram tão obedientes nessa catástrofe humanitária? Porque dos 10 milhões de refugiados, eu acho que a grande maioria teve aquele corredor lá pela Grécia, tal, Turquia, depois e acabavam chegando na Europa. E tem os que ficam no próprio Oriente. E os que vieram para o Brasil, que deve ser uma minoria muito pequena, muito pequena. Uma ótima pergunta, Igor, porque é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Por que a Europa foi tão subserviente aos interesses americanos? E aí eu acho que a gente entra em dois fatos, o poder econômico muito grande do que a guerra representa, o interesse da Europa em criar aquele novo gasoduto, que é o chamado gasoduto árabe, né, que passaria pela Arábia Saudita, que é pelo Catar também, que são basicamente aliados dos Estados Unidos. Então existe, talvez a resposta, eu não tenho a resposta completa, mas passa por duas coisas, dinheiro e interesses eleitorais. De não ficar completamente porque eu não, por um fenômeno que me deixa muito triste, a extrema-direita e os radicais estão crescendo muito na Europa. Então, é um momento em que vários políticos ficam com medo de desagradar essa parte do eleitor, uma parte do eleitorado que é de direita. E o fator econômico, porque essa questão do gasoduto vinha sendo discutida há muito tempo, e de repente Irã propôs uma outra coisa, China e Rússia propuseram, não, a gente pode fazer um gasoduto completamente diferente, passando pelo Irã, pelo Iraque, sem precisar passar pela Arábia Saudita. E aí todo mundo, os ocidentais falaram, oi, o quê? Como assim? Eles jamais imaginaram que isso poderia acontecer, e é o que vai acontecer, e vai ser construído pela Rússia. Então, a guerra na Síria, ela é movida por dinheiro, eleições em todos os países. A guerra virou um grande negócio para essas pessoas, Rússia, o que é muito triste. Vou passar para você, Igor. Está faltando falar o papel da Rússia nesse conflito. Então, antes de você emendar na Rússia, Lúcia, só para... Eu ia passar exatamente isso aqui para o Igor, né? Que chega a questão do Marcelo Barreto, ele fala que essa questão do gasoduto, ela, na verdade, impedir esse projeto era para que a Europa não se tornasse ainda mais dependente da Rússia no fornecimento de energia. Então, exatamente. Só para emendar com o que você estava colocando aí. Mais uma vez, o interesse geopolítico. Né? Agora, o que a gente nota é que, se você for olhar esses 7 anos, né, dessa guerra na Síria, a gente pode dividir esses 7 anos em duas partes. Uma parte sem a Rússia e a outra parte com a Rússia. Né? Quer dizer, a hora que a Rússia entra, a coisa que se define de alguma maneira. Né? Quer dizer, a Rússia garante a vitória do governo do Assad e a integridade da Síria, porque a gente está falando a perda humana toda, né? Mas também relacionado com a perda humana,
havia o risco do desaparecimento da Síria como país, quer dizer, como outros países, né, foram destruídos também, não é? Como a Líbia foi destruída, o Iraque foi destruído, né? Mas de qualquer maneira a Rússia, a hora que ela entra, né, ela derrota o Estado Islâmico. Quem esmagou o Estado Islâmico foi a Rússia, pelo que a gente acompanha, né? Então eu queria que você comentasse esse aspecto da guerra na Síria, que é a participação russa. Eu acho importante também isso, porque assim, a Rússia também não fez tudo isso porque ela é boazinha, ou, né, que a Rússia é historicamente uma aliada da Síria, mas ela tem um grande interesse também de continuar fornecendo gás para a Europa, porque o maior fornecedor de gás para a Europa é a Rússia. Gazprom, aquelas empresas todas. Então, existe também o interesse econômico da Rússia de continuar sendo uma potência de gás, e a Rússia acabou definindo o conflito. Ao entrar na guerra, ela definiu muito, porque ela passou a atingir diretamente os mercenários financiados pela Arábia Saudita e Estados Unidos. Uma coisa importante também que eu vi, que me chocou muito, que eu lembrei agora de dizer, é que isso uma refugiada me contou, e a Rússia foi a primeira a perceber. A Síria, ela tinha uma grande indústria farmacêutica e ela conseguia dar medicamentos por preços subsidiados para toda a população e ainda exportar medicamentos para diabetes, para o coração. Ela era uma pequena potência farmacêutica. A primeira coisa que os terroristas ligados à Al-Qaeda, ao ISIS, e quando receberam tanques e armamentos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita fizeram, foi bombardear a indústria farmacêutica. E na época era uma coisa que eu não conseguia entender, mas por que todo mundo pode precisar desses remédios? Por que bombardear a indústria farmacêutica? O que aconteceu? As pequenas fábricas únicas que ficaram de pé foram na região de Homs, que foram controladas por esses terroristas, se passando por rebeldes, e ao mesmo tempo em que eles começaram a fabricar uma anfetamina super forte, que é chamada de fenitilina, que era dada para os soldados ficarem mais agressivos. Eles usaram substâncias químicas para dar, como o Hitler chegou a fazer também, para dar esse tipo de anfetamina, e por isso tiros no rosto, coisas que eu vi em mulheres deformadas, porque o nível de agressividade dos mercenários ficou imenso. Ao mesmo tempo, a questão dos remédios fazia o giro, fazia a volta inteira. Eles dominavam essas pequenas indústrias que esses remédios que eles não tinham destruído, essas indústrias, e aí faziam com que a Arábia Saudita, os países do Golfo, comprassem esses remédios para lavar dinheiro e depois entregassem para os próprios soldados, entendeu? Como fazendo os 360 graus. Então, foi uma coisa que quando a Rússia foi uma das primeiras a falar sobre isso, que essas indústrias farmacêuticas estavam sendo bombardeadas. Então, quando a Rússia entra nessa guerra, ela muda completamente o rosto da guerra e a geopolítica da guerra. Também com interesse, sim, mas as tropas do Assad ligadas à Rússia, e as pessoas que eu entrevistei, mulheres e crianças, falam que essas tropas oficiais tiveram uma dignidade, uma humanidade maior do que os mercenários, sem dúvida, mas os dois lados têm interesses. Só que para o mundo é melhor ou pior? Eu sou a favor de um mundo multipolar, de um mundo em que a gente tenha várias potências, inclusive os BRICS com o Brasil, e um mundo monopolar, né, um mundo só onde há só o domínio dos Estados Unidos, não interessa para ninguém, apenas para os Estados Unidos. Claro. Né, e essa ambição global deles. Agora, por que, e eu volto à pergunta do Léo, por que a Europa permitiu tudo isso com tanta subserviência? E eu não consigo, eu tenho muito mais perguntas sobre isso do que respostas. Eu não consigo entender, mesmo a Alemanha podia ter se posicionado de uma outra forma. Quanto aos refugiados no Brasil, eu tenho um trabalho que eu tenho feito, que eu tenho gostado muito com alguns refugiados, com algumas ONGs, né? A Caritas faz um trabalho muito bonito lá no Rio. No Rio você tem muitos congoleses também. No Congo já são 6 milhões de mortos no Congo, também com o Ocidente armando pessoas da Uganda contra o Congo, porque o Congo é a maior reserva de cobalto do mundo, cobalto usado para fazer telefones celulares, tablets, tudo isso. Então a gente tem um outro cenário. E por volta, talvez, de 8 mil sírios a gente tenha no Brasil inteiro, o que é muito pouco. Então, teve uma época que o ódio
era alimentado contra os refugiados sírios, até de alguns candidatos hoje políticos, dizendo que colocaram um navio com 3 milhões, lembra disso, navio com 1 milhão de refugiados, que era fake news, nem cabe 1 milhão de refugiados em navio nenhum que a gente conheça. E esse ódio foi sendo alimentado com interesses eleitoreiros, e é muito triste porque, se você pensar, o Brasil recebeu muito pouco. O Líbano é um país de 4 milhões de habitantes, recebeu 1,5 milhão de refugiados que estão na fronteira. A Turquia tem 3 milhões de refugiados. Só hoje, esses refugiados começam a voltar para casa. Eu vi comboios levando milhares de refugiados de volta, principalmente para Alepo. Alepo, para a gente ter uma ideia do grau de destruição, 14 milhões de toneladas de escombros saíram de lá. Você consegue imaginar o que é? São 14 milhões de histórias, de vidas, sabe, de cartas, de fotografias, de bonecas, de brinquedos, 14 milhões de toneladas de escombros. E a vida de todas aquelas pessoas que estavam lá, como é que vai ser para essas pessoas? No Brasil são quantos refugiados, você saberia dizer? Mais ou menos quantos chegaram? No total, hoje eu acredito que sejam 12 mil. Quase nada. Quase nada. 12 mil no total? No total. Não só sírios, tem congoleses. De todas as nacionalidades. Isso, Não, e lembrando não é nada, né? O Brasil não é é um país do tamanho do Brasil. Colônias sírio-libanesas do mundo, imagino. Não, e você conversa com algumas pessoas, outro dia um taxista estava me dizendo, não, esses refugiados vêm aqui tomar emprego dos brasileiros, a gente não consegue ter emprego nem para nós, agora vem os haitianos, vem os o pessoal da são Síria. Refugiados, né? É um número mínimo, né? E agora, desconsiderando o fato de que nós somos um país de imigrantes. Claro. Né? De uma forma ou de outra, com exceção dos índios, que são os povos originários. Quase exterminados. Né? Enfim, a população afrodescendente que veio, né, não veio para cá por livre e espontânea vontade, no mais, são imigrantes. E, de repente, o Brasil começa a ter um preconceito contra o imigrante, né? Até contra o venezuelano agora, casos de violência que têm ocorrido. Quer dizer, é uma barbaridade. E você vê setores da vida brasileira estimulando esse tipo de postura. Né? Pessoas que têm influência na opinião pública, que deveriam estar ajudando a esclarecer o público para receber de braços abertos essas pessoas, aquelas que ficarem aqui vão contribuir para a vida brasileira, como a imigração, né, no seu conjunto contribuiu, né? E é o contrário, de repente o Brasil vai virando um país xenófobo também, cheio de preconceito, é uma coisa assim chocante para mim, até como também sou descendente de imigrantes, assim como você, como a Tush, né? E você vê isso, o Brasil nunca foi assim, de repente você vê isso. Brasil e Estados Unidos seriam os únicos países do mundo que jamais poderiam ter xenofobia. São dois países construídos por imigrantes, feitos por imigrantes, e onde há, por exemplo, a imigração sírio-libanesa é uma das mais bem-sucedidas do Brasil, se não for a mais, né? Eu sei que eu convivo, né, com várias pessoas, empresários, todos de origem sírio-libanesas, e como meu pai, etc. Agora, o que é importante dizer nesse caso, Igor, que eu acho muito importante, também os interesses de quem alimenta o ódio, né, que são interesses rasteiros e muito complicados. Então, eu gosto de dar um exemplo quando eu dou palestra em escolas no Rio, eu dou muitas palestras pela tolerância e pela paz. Já dei, esse ano já foram 5 palestras, e eu vejo jovens querendo muito saber sobre isso, e querendo reconstruir a paz, falando, olha, o Brasil nunca foi um país de ódio, eles mudando um pouco essa perspectiva do ano passado, que eu achei que uma parcela dos jovens estavam com imenso ódio. Fazendo um comercial, você realmente você poderia ser você é uma grande palestrante, então a gente já faz o comercial da Lúcia Helena Issa, escolas, instituições, empresas. Obrigada. Eu queria pedir, Lúcia, para a gente rodar algumas fotos que a gente separou aqui. Sim. Até o Thiago pode ir abrindo aqui, e aí você vai falando exatamente quais eram essas situações. Sim. Vamos passando aleatoriamente, você vai contando, você vai fazendo uma recordação. Sim, a Nisrin, que é essa pessoa que eu falei que faz um trabalho lindo com as crianças no campo de refugiados. Algumas crianças que eu conheci que são lindas, que emocionam a gente o tempo todo. Crianças sem os pais, como é que... Muitas, essa garotinha aqui do lado, que ficava o tempo todo comigo, linda Salma, órfã de pai e mãe, e aí está sendo criada por famílias que acolhem, que criam coletivamente. Isso, que existe essa obra coletiva mesmo, né, de fazer alguma coisa. Muda lá, Thiago, vamos rodando lá. Aqui,
por exemplo, a água não chegue. Quando tem, é um cano que sai do mar de Beirute. Então, eu fiquei quase um mês e durante quase 10 dias eu decidi dormir no campo de refugiados. Eu não dormi no hotel. E foi uma coisa que meio que todo mundo da minha família, todo mundo ficou contra, mas por que ficar no campo de refugiados sendo que você... E eu queria entender. E um dia eu fui escovar o dente com a água salgada e te dá aquela sensação horrível, porque é uma água que não é dessalinizada e é um cano que sai do mar. E é o único acesso à água que eles têm para dar banho. Então, agora está começando um processo com voluntários e engenheiros libaneses que pegaram uma parte dessa água para dessalinizar, para que as refugiadas possam usar. Mostra o campo aí, Thiago, para a gente ver. Isso. Aí, eles vivem nessas condições. São barracas? São barracas, né? Tá vendo o símbolo da ONU ali nas barracas? Que são lonas dadas pela ONU, muitas construídas por eles mesmos, ou com a ajuda da United Nations Relief Work and Agency, que é uma agência da ONU especializada em refugiados palestinos, mas que agora está ajudando também os refugiados sírios, e do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que aqui no Brasil é chamado de Acnur. Só que essas barracas, essas lonas, elas são super quentes no verão e super geladas no inverno. Exatamente dentro aí, Thiago, essa é interessante. Aí eles colocaram essa madeira, né? Aqui eu fiquei, era essa, bem parecida com essa, a gente dormia em colchões. No chão, praticamente. No chão, só que eu fiquei só com as mulheres, tem algumas que as mulheres ficam separadas, eu fiquei onde havia mais mulheres viúvas, né? Sem os maridos. E fiquei com elas e aprendi muito com elas, muito mais do que ensinei. E tentando ali naqueles dias, eu tentava ensinar inglês, alguns dias dei aulas de inglês, né, alguma coisa que eu pudesse fazer por elas ali. E elas fazem isso. Então, o que acontece eu tive uma infecção de garganta nesses dias, porque durante o dia você ainda tem, como era no final do ano, novembro, mas ainda não tinha chegado o inverno total, durante o dia ainda é bem quente. E à noite despenca a temperatura. Uma diferença bem grande, que é típica do Oriente Médio isso. Você leva um susto, que cai noite muito fria. Muito fria. E eu comecei, né, falava, meu Deus, como é que eles vão estar aqui no inverno? Sendo que a barraca vai ficar gelada. Então eu precisava disso para fazer o livro, de estar no lugar delas. Esse senhor que está do seu lado? Esse senhor, o filho dele se uniu a um dos, entre aspas, rebeldes. Ele conseguiu, um filho morreu, o outro ele conseguiu recuperar, e o filho dele hoje faz um trabalho lindo contando para esses jovens que não tem nada de que esses grupos não são rebeldes, são da Al-Qaeda, são terroristas. E ele fala, eu pedi um filho para o ISIS, né, e ganhei um filho que hoje está recuperando outros garotos e outras vidas. É linda a história dele. Então, quem acha que o ISIS representa os muçulmanos, teria que ouvir esses muçulmanos, né, o quanto eles rejeitam qualquer tipo de radicalismo. E esse senhor, ele veio da mesma região de Homs, onde minha avó, que chamava Vard, mas minha avó é Rosa, que quer dizer rosa em árabe. E o que eu disse um dia quando eu conversei com as refugiadas, essas refugiadas, Léo, elas são as grandes rosas do asfalto, mesmo, que a gente fala, né, essas mulheres que do nada, às vezes você tá andando e você fala, como é que nasceu uma flor aqui? Quando a gente vê isso no Rio e na Sicília, eu via muito também um lugar super árido ou cheio de cactos, e de repente você vê a flor do cacto e você fala, caramba, mas como que a natureza fez isso? Essas mulheres são essas rosas, são essas flores do deserto que tinham tudo para não florescer e florescem e fazem esse trabalho lindo. Como é que essas histórias te transformaram? Porque você falou do seu impulso para ir. E como é que você volta depois de ver tudo isso? Eu acho que como uma muda... outra pessoa, Sim. Como é que você definiria o antes e depois? Eu acho que muda, pessoalmente. Mas, assim, continuo também cometendo erros, não sou, né? Claro que eu acho que me muda, assim, eu tento dar valor para o que realmente tem valor, eu tento, sabe, acho que você passa a ver talvez o ser humano de uma outra forma, e eu tento questionar também os estereótipos todos que chegam até mim, questionar as notícias, questionar tudo que eu recebo, e não perder jamais uma chance de... que eu falo muito assim, não perca a chance de em um minuto, de fazer alguma coisa por alguém, seja um sorriso, seja uma informação legal, seja não perder a noção de que você tem que reconhecer no outro a sua humanidade,
Então, vê sempre o outro como um espelho da sua humanidade, e não o outro como um adversário, que no Ocidente eu acho que a gente tem muito um excesso de competitividade que faz com que a gente veja o outro, né, quase sempre como um adversário. Uma coisa que eu aprendi muito com elas, uma história árabe que eu gosto muito, que é a do plantador de tâmaras, né? Eu tento ser a plantadora de tâmaras, não exatamente tudo que eu estou tentando plantar, mas eu vou colher. Conta a história pra gente, então, como é que é a história? É a história que eles contam muito, né, nos países árabes, e minha avó também contava, meu pai conta também, que um dia um homem estava plantando tâmaras no seu quintal, e o filho chegou e falou: pai, mas você não disse que a tâmara demora 100 anos para dar a tâmara? Então você nunca vai comer essa tâmara, e a gente talvez não vá comer. Ele falou: mas os seus netos vão comer essa tâmara. Ele falou: pai, então por que você está tendo todo esse trabalho de fazer tudo isso para experimentar uma tâmara docinha, sendo que a gente nunca vai experimentar? Ele falou: porque a nosso papel na vida é esse. Se todos tivessem pensado assim, eu não teria nunca experimentado a doçura de uma tâmara, porque alguém plantou. Então, que essas mulheres, sobretudo as que lutam pela paz, no mundo inteiro que eu vi, e o que eu tento um pouco da minha maneira fazer é plantar tâmaras que talvez nós não experimentemos ainda a doçura, mas as novas gerações vão experimentar. A gente está com mais de 2.000 pessoas ao vivo aqui no YouTube. Eu quero agradecer a todo mundo e pedir as inscrições no canal, no YouTube, como a gente sempre faz. Entrevista maravilhosa, pessoas aqui emocionadas, né? E eu tenho uma pergunta para vocês dois, assim, tanto para o Igor quanto para a Lúcia. Se a gente está perto do início de uma reconstrução, por quê? Eu falava com um amigo recentemente que também é envolvido nessa questão geopolítica, que dizia que a reconstrução será feita pela Rússia, pela China e também um pedaço pelo Irã, e que os Estados Unidos ficarão de fora da reconstrução. Será que a gente já está chegando no momento de reconstruir e garantir a segurança do povo sírio? E aí a pergunta é para a dupla, que é mais entendida. Quer começar? Sou eu. Eu tenho pesquisado e, infelizmente, para a gente saber o que acontece nessa parte do mundo, em outras partes do mundo também, tem que recorrer a portais, a sites, os mais variados, porque não só a mídia brasileira, mas a mídia mais convencional, ela omite uma série de informações que são fundamentais, né? Então, para a gente entender que está acabando a guerra civil na Síria, né, a gente tem que procurar fontes alternativas de informação. O próprio 247 é uma fonte informativa também aqui no nosso contexto brasileiro, né? Você olha as notícias, poucas notícias da Síria que vem, você pensa que você vai chegar na Síria, vai ser um bombardeio generalizado, bombas explodindo para todo lado, e na realidade, até onde eu consegui perceber, o que a gente tem hoje na Síria são bolsões localizados de conflito, quer dizer, aqueles lugares que esses grupos terroristas ainda mantêm sob seu controle, né, mas que no conjunto a Síria está voltando ali aos trancos e barrancos a uma situação de normalidade, né? Mantendo o Estado sírio, né? A exigência que os Estados Unidos faziam de que para qualquer acordo o Assad teria que sair do governo, essa exigência não foi aceita, ele vai permanecer, eles vão ter eleições daqui a algum tempo, vão ter uma nova Constituição, né? A coisa vai se reconstituir e essa Síria não vai ser um capacho dos Estados Unidos como outros países do mundo, infelizmente, são, né? Um país que vai ter a sua soberania mantida, né? Com o seu papel ali dentro do tabuleiro geopolítico do mundo, né? E com outras alianças, em aliança com a Rússia, em aliança com a China, em aliança com o Irã, um outro país que tem muito preconceito, é demonizado o Irã, né? Um dia esperamos trazer alguém aqui que conheça o Irã, assim como você conheceu a Síria, né? Para poder nos trazer essas informações que a gente não tem acesso pela mídia. Eu queria, né, a pergunta que o Atush fez, né, o que vai acontecer agora na Síria? Sim, eu acho que a gente se aproxima desse momento, mas existe esse momento antes da reconstrução, que é o momento de reconciliação nacional, e que está sendo trabalhado não só pelos russos, como por outras pessoas internamente, que é o momento do diálogo e da reconciliação. E esse momento precede a reconstrução. O que eu já sei de fontes bem seguras, de fontes minhas, tanto na fronteira do Líbano com a Síria, quanto fontes minhas no Oriente Médio em geral, na Palestina, é que a Arábia Saudita tentou participar da reconstrução, falou, não, agora, estamos juntos, e a Síria falou, não, de jeito nenhum, vocês estão fora.
E claro, a Arábia Saudita tentou meio que apelar para o pan-arabismo, né, que é um sentimento forte entre os árabes, e aí foi rechaçada, como a Arábia Saudita hoje é a maior aliada de Israel. Ela está muito mais próxima de Israel do que dos países árabes. Então, acho que a gente tem que falar de reconstrução. Seria a reconstrução, eu acredito, Léo, a partir de junho, de maio, de junho, talvez no verão, a gente possa falar concretamente de um verão, e aí sim de uma primavera de verdade, não de uma falsa primavera, que seria uma verdadeira reconstrução. E antes disso, a gente tem que falar de reconciliação nacional, de grupos, não os mercenários, mas grupos opostos entre si, né, que pensam de maneira diferente, que não incluem os mercenários estrangeiros, mas grupos de oposição que não recorreram a ataques terroristas e tudo, e aí ter esse projeto de reconciliação nacional primeiro. Pelo que eu vejo aqui, Lúcia, essa foi uma das entrevistas, um dos programas que mais emocionaram as pessoas. O que eu vou fazer como pedido? Se cada uma das pessoas que assistiu puder compartilhar na sua própria página de Facebook, Twitter, o que tenha, LinkedIn, isso vai dar um alcance extraordinário para essa entrevista, que já está tendo uma audiência muito grande. Então eu faço esse pedido, que é uma maneira também de mais pessoas conhecerem a TV 247. Uhum. Eu tenho uma pergunta ainda, que é o seguinte. Bom, a gente fala dessas guerras por procuração. A gente fez um programa recente, eu e Igor, e o professor Flávio Rocha, não o Flávio Rocha da Riachuelo, discutindo a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Falei com o Pepe Escobar, ele também falava disso, quer dizer, que as potências podem fazer mais guerras por procuração em outros países. Elas não se enfrentam diretamente e, covardemente, elas destroem países que são vulneráveis. Sim. O Iêmen, né, é um exemplo Iêmen disso. É um exemplo. Isso. Mas quando a gente falava assim do grande risco de uma nova guerra por procuração, falava-se da Venezuela, que a Venezuela está bem aqui ao lado. Queria ver se você acha que esse é um risco real, e queria também levantar a questão para o próprio Igor. Se o que acontece lá um dia pode acontecer aqui. Porque quando você fala da Síria, é o que você falou, bom, 2000 antes disso, ninguém imaginaria que o país seria dizimado. Né? Metade da população seria tornada refugiada. Então, se o impossível e o improvável acontece lá, por que não pode acontecer em outras regiões? Né? Nós já tivemos uma guerra por procuração na América Latina, as pessoas tendem a esquecer, nos anos 80, na Nicarágua. O governo dos Estados Unidos, que estava contrário ao governo revolucionário da Nicarágua, armou grupos de mercenários. Sim. Você falou de mercenários na Síria, mercenários aqui na América Central, financiados e treinados pelos Estados Unidos, que eram os contras, como eles eram conhecidos, que fizeram um estrago tremendo na Nicarágua, mataram muita gente, destruíam tudo, destruíam fazendas, destruíam estradas, destruíam hospitais, escolas, né? Criaram um tamanho inferno na Nicarágua, que chegou um momento que teve uma eleição, e que ficou claro nessa eleição era o seguinte, que se o governo ganhar essa eleição, a guerra vai continuar. Se ganhar a oposição, termina a guerra, e muitas pessoas desesperadas com aquela situação, sem ver perspectivas, acabaram votando na oposição para ao menos ter um pouquinho de paz. Então isso aqui na América Latina. Durante o governo Reagan. No governo Reagan, nos anos 80. E agora na Venezuela, está se armando uma situação parecida a partir da Colômbia. Grupos paramilitares, grupos ligados ao narcotráfico, a milícias de extrema-direita, que estão se juntando com forças opositoras e ameaçando, né, iniciar uma guerra dentro da Venezuela. Sim. Então, aqui na nossa fronteira brasileira. Então, a gente olha para a Síria e pensa assim, não, isso aí é do outro lado do mundo, é no Oriente Médio, é uma outra realidade, aqui é tudo tranquilo, e de repente a gente percebe que as coisas não são bem assim, né? Então eu acho que talvez tenha algumas lições que você possa compartilhar com o público brasileiro, coisas que você viu no Oriente Médio, que a gente tem que pensar, né, ter consciência, né, até para a gente procurar o nosso melhor caminho, né? Eu acho que tem fundamento nisso, ainda que eu acho precipitado dizer que isso pode acontecer, essa guerra por procuração na Venezuela, porque eu acho que os Estados Unidos também teriam a perder, meio que os Estados Unidos, eles têm sido derrotados em vários frontes, né? E a própria Síria virou o Vietnã
para eles, né? Um lugar onde eles achavam que iam ganhar e estão sofrendo derrotas imensas. Então, e a internet também faz com que as informações circulem mais. Então, a gente vive um novo momento do mundo, que é mais difícil, talvez aconteceu o que aconteceu na Nicarágua, porque a gente tem acesso à informação com jornais e sites como o de vocês e como tantos outros, e com uma informação alternativa circulando. O que eu acho muito perigoso, Igor, é que eu vi acontecer, minha primeira reportagem internacional, depois de Cuba, que foi o tema do meu TCC na faculdade, a primeira reportagem que eu fiz, ainda em 2000, 2001, foi Belgrado, na Sérvia, quando já tinha acontecido a guerra na Bósnia, e depois eles começaram, ainda o ódio, né, desintegrou. A Iugoslávia era um dos melhores países, porque era um socialismo light, tinha liberdade, tinha propriedade privada, era muito legal, as pessoas viajavam, eu tive amigas, eu estudei em Londres, e as minhas melhores amigas eram da Iugoslávia. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio em Londres, e eu falava, mas vocês podem viajar? Claro que a gente pode. Então o Léo sabe disso até melhor do que eu, era um socialismo era muito diferente por exemplo, da República Tcheca, de outros lugares. Então, o que aconteceu? Existiu por parte dos Estados Unidos de organizações que vocês sabem quais são e as quais eu não quero nesse momento citar o nome, que foram patrocinando o ódio, que eu acho muito perigoso, que é pegar um grupo de jovens, armar, dar dinheiro, chegar para eles, olha, vocês são sérvios, eles são croatas, vocês não têm nada em comum, vocês têm mais é que se odiar, os croatas estão tomando o lugar de vocês, o emprego de vocês. Aí vem aquele discurso, os croatas são católicos, vocês são ortodoxos. Então vocês não têm nada em comum, são organizações norte-americanas, algumas que promovem e fizeram isso na Ucrânia, que financiam, que eu chamo de financiar o ódio. E que aqui no Brasil a gente tem casos de grupos, que acho que também as pessoas sabem de algumas coisas, financiados de fora para alimentar o ódio. Isso é muito perigoso. E a gente está vivendo um grande escândalo internacional da internet, que é a Cambridge Analytica, financiada por bilionários americanos. Roubaram 50 milhões de perfis do Facebook para envenenar a sociedade. Sim. Provavelmente atuaram aqui no Brasil nos fomentadores de ódio também. De ódio, sim. Só que a gente não pode afirmar isso, né, Igor? Porque é precipitado, a gente não tem certeza. Mas o que eu vi acontecer na Iugoslávia, na ex-Iugoslávia, e que hoje, por exemplo, aqueles jovens que eu entrevistei, alguns eu tenho contato, hoje se arrependem muito. Eles são chamados iugonostálgicos. Tem até grupos. Tem bastante. Eles sempre me falam, eu sou um iugonostálgico. E hoje eles falam por que a gente aceitou o financiamento para alimentar esse ódio. Por quê? Porque a Iugoslávia, para todos, quando ela era unida, ela era muito melhor. Eu conheci um motorista de Uber na Irlanda, iugoslavo, e falava, nós nunca quisemos ser libertados, né? Porque esse discurso da liberdade era exatamente isso. Lúcia, eu queria muito te agradecer pelo programa de hoje, foi realmente uma coisa espetacular, maravilhosa, né? Obrigada. E só falar alguns comentários que chegaram aqui no final. O Marivaldo fala, se você vai buscar trabalhos ditos acadêmicos sobre a Síria, você só encontra narrativa estadunidense. Uma vergonha. Tudo é Primavera Árabe. Comem na mão do Deep State. A Flávia Morgana fala, guerra por petróleo e gás. A geopolítica gira em torno do poder e disputa. O Brasil é a bola da vez. Queria então já deixar um convite para você voltar aqui sempre que quiser, sempre que tiver novidades. A sua entrevista foi realmente emocionante para muitas pessoas que nos viram. E vou terminar aqui então com um comentário do Gustavo. Espetacular programa. Te passo por uma palavra final aí para o nosso público e a gente... Só tenho a agradecer ao Léo, a você, Léo, ao Igor, pelo convite, pela energia linda que eu senti aqui. E obrigada a todos os espectadores e leitores, né, do 247, obrigada pelo carinho de vocês. Eu acho que quando a gente recebe esse feedback, a gente tem vontade de fazer muito mais do que a gente fez, de continuar nesse caminho, de dar voz para histórias reais que não têm voz, né, para dar voz para as pessoas que não têm tido voz. As pessoas querem sua opinião também, desculpa, só não... que eu acabei esquecendo, a gente tem daqui a pouco o julgamento do Lula no STF, às 2h, né? Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu no Brasil? Você vê como golpe? É assim que você se coloca politicamente sobre as questões brasileiras ou não? Embora seja fora da pauta aqui. Olha, assim, eu vejo 2016 sim como golpe, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que foi e de que a gente só perdeu de lá para cá, a gente perdeu direitos históricos, tanto as mulheres quanto os trabalhadores perderam direitos históricos.
a gente tem eu acho que eu brinco que a gente está vivendo um momento que parece que a gente tem um grande passado pela frente, não mais um grande futuro pela frente. Isso é muito triste, mas eu acho que isso pode mudar. Eu sou contra, independentemente eu não quero dizer aqui como eu vejo a situação em si do Lula, mas você condenar uma pessoa sem provas é absolutamente criminoso em qualquer lugar do mundo. O Lula cometeu erros? Cometeu, como todos cometeram, acho que na gestão do Brasil, e fez coisas que eu admiro, fez também. E eu tenho críticas e tenho aplausos a fazer, tanto a ele quanto a Dilma. A Dilma fez muitas coisas, eu estive no Nordeste, eu vi a diferença do Nordeste, mas cometeram erros imensos, alianças horríveis, cometeram erros tanto estratégicos quanto erros administrativos também. Agora, em qualquer democracia do mundo, condenar uma pessoa por sem provas e sem, né, porque as evidências nos levam a isso não existe. Isso é crime, né? Isso é uma coisa que faz com que o Brasil pareça realmente ter dado um imenso passo em direção ao passado. Eu não sei o que vai acontecer, e eu estou tentando politicamente assim, me distanciar um pouco disso para tentar focar nesses meus 2 trabalhos, nos meus 2 livros sobre o Oriente Médio, mas eu vou ser sempre pela justiça real, que é a única forma de, como humanidade e como nação, a gente avançar. Não existe avanço de uma nação cometendo erros arbitrários na justiça, isso não existe. Encerramento final? Então, só tá dizendo, acaba não, agradecer, né? Acho que você, enfim, ensinou muita coisa para nós, para todos que estão assistindo. Vai ser um prazer receber mais adiante você novamente. Obrigada. E os seus livros, né? Vai ser lançado então agora As Filhas da Esperança, né? Sobre as mulheres palestinas. Então, desejar boa sorte, né? Talvez você possa voltar aqui para falar, né, no lançamento do seu livro, e que você continue, né, nessa trajetória tão bonita que você está trilhando. Obrigado, Lúcia. Gente, obrigado. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos nos inscrever no canal. Esse programa precisa ser visto por muita gente. Então, até daqui a pouquinho. Obrigado. E a gente roda aqui um vídeo da campanha de assinaturas solidárias.